meu jovem de casa pra casa, Sejam bem-vindos! Finalmente chegou o dia do nosso lançamento do primeiro homecast do Ministério Casa Aberta. Chegou finalmente, meio em cima da hora, pode-se dizer. Mais ou menos, né? 48 horas de antecedência. 48 horas de preparação. É isso aí. Mas saiu. Pessoal, ficamos muito felizes com a presença de vocês. Estamos aqui ao lado do meu amigo Matheus, colegão, amigão, membro do Ministério Casa. E cara, muito legal, muito feliz de estar com essa realização desse mais novo projeto. Eu acho que é o quê? Quarto projeto? Acho que é o terceiro, né? Terceiro, quarto projeto. Acho que é o quarto. Homeschool, Home Web, Homeschool, Casa Aberta, Home Web e Homecast. Homecast. Nossa, é o quarto. Iniciando o lançamento desse quarto projeto do Ministério. Lembrando que são todos projetos que visam a evangelização, então nunca foi a criação desses projetos, nunca foi de engajamento, de ficar famoso, de ter seguidor, de ter dinheiro, que se for por isso nunca vi esse dinheiro. Exatamente. É só sair. Mas o intuito principal desses projetos é sempre visando a evangelização. E por que a gente sempre trabalha na internet? Estamos tentando, não somos profissionais, mas estamos metendo a cara pelo menos, é porque é onde o jovem está. Então não adianta fugir. A gente querer conquistar o jovem na rua, sendo que ele está em casa, mexendo no celular. Não adianta a gente ir lá no terminal de Paranaguá, dos ônibus, sendo que ele está em curso, sendo que ele está na escola. Então a gente tenta entrar num lugar onde fica mais fácil dele ter esse primeiro contato. E graças a Deus é um jeito de alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, rápido, fácil, prático e que ainda eu pelo menos não vejo ser muito utilizado para isso meio não. de evangelização. Né? Para esse tipo de projeto é difícil. A gente vê podcasts, programas para N finalidades, mas quando se trata para falar de Cristo, é um pouco mais escasso. Zero. Mas é isso. Então a gente veio com essa intenção de iniciar esse projeto Homecast do Ministério Casa, justamente com esse intuito, da gente ter um contato mais íntimo com quem acompanha a gente de longe, com quem não tem essa possibilidade de estar junto com a gente no Casa Aberta, de conhecer onde a gente vai marcar de fazer pizza, sei lá. Então não tem essa possibilidade, então a gente conseguiu ter essa oportunidade de criar o Homecast pra gente ter esse contato, essa conversa, né? Hoje a gente está fazendo esse primeiro Homecast gravado, mas quem sabe, aí vocês que vão ter que passar pra gente esse feedback de talvez fazer uma edição, ou todas as outras edições, em live, né, ao vivo. E aí a gente faz a gravação também para posterior publicação. Mas é isso. Matheus, quer falar alguma coisa? Acho que você já falou basicamente tudo, né? Nós somos literalmente um grupo de jovens que se reúne para se encher um pouco mais de Cristo, aprender um pouco mais de Cristo através da palavra e, consequentemente, vai vir de acordo com a nossa palavra de hoje, é esse ato de levar a palavra para o outro. Então, é essa a nossa missão como Ministério Casa e hoje nós vamos iniciar de uma forma diferente. Então, João, conte pra nós, como foi que iniciou esse projeto no seu coração, do Ministério Casa? Onde foi que isso se iniciou? De que forma que isso apareceu na sua vida? Cara, assim, eu falo até com a minha esposa, que quando a gente vai contar essa história, então, quando o Ministério se iniciou, eu sentava um por um, com todo mundo que foi para iniciar esse Ministério, e sentava com eles, ou tomando um caldo de cana, ou indo comer hambúrguer. Estava assim, preciso contar uma coisa com você, preciso contar uma história para você. E eu contava toda a minha história desde o início, desde os 15 anos, não como eufemismo, não como para vangloriar eu mesmo, mas porque naquela época não tinha uma definição exata do que era ministério. Então, tanto é que não existia nenhum nome, a gente não sabia que era ministério. Eu falei assim, cara, é um grupo, não sei. Existia a semente, mas não sabia de que fruto era. Não sabia o que era, qual o tipo do fruto que era. Então eu precisava contar a minha história desde o início para realmente a pessoa conseguir captar o que era a essência, sabe? Até hoje a gente tem pessoas aqui
aqui no bastidor que não viu essa história ainda. Então, membros hoje do ministério, que eles ainda não têm noção da história, de como começou mesmo, da raiz do negócio. E, cara, na verdade, assim, o ministério começou no meu coração, mas não é o meu ministério. Então, eu percebo assim que fui usado para Deus puxar a orelha, porque ele ficou quase que uns 3 anos puxando minha orelha, ele vai, faz isso, e eu empurrando com a barriga. Mas, cara, acho que o ministério em si, ele começou quando eu tinha 15 anos. Eu venho de uma família cristã, de berço católico mesmo. Então, enquanto meu pai era coordenador de pastoral, de um grupo que é chamado RCC, que é a Renovação Carismática Católica, enquanto ele era coordenador regional do litoral, eu ia pra, era sexta-feira à noite, colocava minha mãe, minha irmã e eu no carro, e se eu andava pra Bocaiúva do Sul, aí dormia lá em Bocaiúva na sexta-feira, aí no sábado de manhã já ia pra Campina Grande do Sul, e ficava o final de semana inteiro assim, peregrinação, né, na diocese. Ia em reunião, aí no outro dia era retiro, aí no outro dia era encontro de casal, que ele tinha que pregar, então ficava assim. Então a gente até brinca lá em casa que quando eu era criança eu já dormia em todos os bancos da igreja. Porque enquanto o pai ia lá pra fazer pregação, eu ficava dormindo esperando. Quem me conhece sabe que a minha vida não foi muito diferente disso também. E aí começou assim, cara. Só que daí, eu falo muito que quando ela começou, a minha vida cristã, era muito de tipo, eu vou por respeito ao que os meus pais me ensinaram. Então eu amava, eu respeitava a religião que os meus pais me deram, e eu amava aquilo lá. Só que eu não entendi o porquê que eu vivia aquilo lá ainda. Então eu não era por obrigação, dá pra dizer isso, mas era mais por respeito ao que me foi passado. Só que aí começou a virada de 14 para 15 anos, eu sinto que minha virada de vida assim foi com exatamente 15 anos. Que foi, ainda deu uma virada de chave, de tipo, cara, por que eu faço o que eu faço? Por que eu sigo essa religião? Por que eu sigo Cristo? E eu não quero ir mais para a igreja só por ir, entendeu? Só por ir todo domingo, só porque é uma obrigação. Falei, cara, eu quero entender, eu quero saber mais, eu tenho fome de alguma coisa que eu não sei o que é. E aí eu comecei até as minhas crises existenciais começaram por causa desses questionamentos, entendeu? E aí com 15 anos eu conheci a Ingrid, reencontrei a Ingrid, né? Ela fazia parte do início de um grupo de jovens lá do nosso bairro. E aí começou dela me chamar para um grupo de jovens, que ia ter o primeiro encontro do grupo de jovens de lá. Ela me chamou, aí como eu queria conquistar ela, daí eu fui, né? Queria ganhar ela, falei, eu vou fazer média, né? Aí fui pra lá, tinha um pessoal, falou assim, você toca, né? Você toca, toca. Ei, vai lá em casa lá, então pega minha bicicleta emprestada, vai lá. Aí peguei a bicicleta do guri emprestado, não conhecia ninguém lá ainda. Conhecia a Ingrid, mais um pessoal lá. Peguei a bicicleta, voltei lá em casa, voltei já com o carro nas costas já. E tinha a mochila de transporte, né, os cases, né? Aí já voltei no primeiro encontro, não fazia parte de nada, já comecei a tocar carrão. Aí no segundo já foi feita a reunião, já foi decidido o nome do grupo, já foi feita votação e me colocaram como coordenador do grupo de jovens. Então aí já entrou numa bola de neve boa, entendeu? Entrei como coordenador do grupo de jovens, comecei a fazer a participação de tudo que estava lá, já entrei na missa, comecei a tocar na missa, teclado e tudo mais. Aí fiquei por uns 2 anos, eu acho, 1 ano, 2 anos, 1 ano, como coordenador do grupo de jovens. E aí, juntamente com isso, então, cara, eu tinha o quê? 15 anos, então eu, uma criança, cuidando de outras crianças ainda. E aí, eu cuidando de criança, cuidando de grupo de jovens, e eu enfrentando todas essas crises existenciais que tinha. E por não conseguir ter esse acompanhamento, esse direcionamento correto das minhas perguntas, das crises, eu entrei em depressão, em crise de ansiedade, e aí começou outra bola de neve, daí começou tudo se encaminhar também. Acho que a gente fala assim que talvez seja a idade dessas crises, né? Início de uma crise de depressão, início de uma crise de ansiedade. 16, 17 anos Acho que é o pico de idade, assim. E aí eu não fui diferente. Aí comecei a ter esses questionamentos, e aí eu começava a ter picos assim de alta intimidade com Deus, baixa intimidade com Deus. Então ficava nessa montanha russa, assim, sabe? Só que daí eu vivi esses grupos de jovens, e com isso daí comecei a entrar em outros ministérios de música, conheci outros movimentos,
da igreja, só que eu sentia que eu estava tão inserido nesses movimentos, então eu estava tocando para cima e para baixo, eu tocava nas praias e voltava no outro dia, já tinha outro lugar para tocar, ia para retiro, ia para encontro, e daí saía de um encontro e ia no outro, então eu ficava bem assim, bem incluído, fazia parte de tudo. E sempre quando eu entrava nesses movimentos, eu falava assim, cara, eu tô entrando porque eu quero encontrar Jesus, cara. Eu quero encontrar, eu sei o básico de Jesus. Só que, cara, eu quero comer a Bíblia, cara. Eu quero devorar e ter algo palpável para se alimentar. Sim. Só que aí eu entrava nesses lugares, só que eram lugares de iniciação cristã. Então eram lugares onde jovens se reuniam para ter essa iniciação. Ou seja, eles não tinham ciência do que era ainda, a fé, do que era Cristo, do que era a religião. Então era esse negócio mais... esse alimento mais líquido, sabe? Mais fraco ainda. E fiquei, cara, não é isso ainda que eu quero, velho. Eu quero o meu Pai do Céu. E aí, em lugar de adulto, assim, fico, cara, é tipo isso, só que eu queria mais ainda, sabe? Quase isso. É quase isso. E aí eu fiquei um bom tempo assim. Aí, por questionamento meu, eu comecei a ficar desgostoso com lugares assim, sabe? Hoje eu tenho essa percepção de, tipo, cara, foi um dos lugares perfeitos para mim, porque foi um desses movimentos, foi onde eu conheci a igreja jovem, e eu não tinha ciência disso ainda, que existia isso. Então, me abriu os olhos e falei, cara, existe juventude na igreja, cara. E foi justamente esses movimentos que consegui ter isso. E aí depois, com essas quedas de crises existenciais, crises de ansiedade, depressão, eu comecei a me afastar bastante. Falei assim, cara, não era isso que eu vivia, tal, e no que eu queria. Eu saí de tudo, saí de música, saí de grupo, saí de coordenação, fiquei só indo domingo nas missas. E aí eu vivi por acho que uns 2, 3 anos da minha vida assim, só quieto, só indo na missa, indo do básico em terço, alguma coisa assim. Só que nesse tempo, vivendo essas altos e baixos de intimidade. E sempre quando eu estava no baixo da intimidade com Deus, sempre quando eu estava na crise de ansiedade, era quando Deus vinha e falava nitidamente comigo. O famoso puxão de orelha. Era o famoso puxão de orelha. Dava pra ouvir nitidamente ele falando assim, você precisa criar um grupo, você precisa viver tal coisa. E começava a dar tudo descrito assim pra mim, e eu ouvia isso. Só que, cara, não, beleza, eu tenho que fazer isso, tenho que criar um grupo e tal, mas como que é isso? Onde eu vou começar? O que eu preciso fazer? Aí voltei de novo em outros grupos de jovens, mas a gente sentia muito essa imparcialidade de grupos que existem hoje, que existiam naquela época. Não sei se existe isso ainda hoje, não consigo participar em muitos grupos mais, mas a gente sentia essa imparcialidade. Então, tipo assim, cara, você ia lá, só que você não era bem acolhido ainda, sabe? Você chegava lá e você via a panelinha, fiquei, pô, cara, eu conheço todo mundo, eu sei me enturmar fácil. Pô, mas até eu chegar nesse nível eu fico de canto aqui na cadeira, sabe? O pessoal lá na frente da panelinha, fiquei, pô, cara, não era isso ainda que eu imaginava, cara. Aí voltava pra trás de volta. Aí esperava ter as crises de ansiedade, Deus falava comigo, então eu ficava nesse ciclo vicioso, sabe? E aí depois de um tempo, nessas crises, Deus começou a falar comigo e me mostrou uma página no Instagram, que é de um rapaz, é uma comunidade hoje já, né? É protestante. E Deus mostrou assim e falou assim, cara, vai lá. E quando eu comecei a ver pelo Instagram só, fiquei, pô, cara, da hora, parece legal. Era um grupo de pessoas, de amigos que eles se reuniam na casa do rapaz mesmo, e eles rezavam um pelo outro, depois comiam um bolo, e ficava assim, cara, muito da hora, cara. Porque parece um grupo de jovens, mas sei lá, é estranho, é diferente. E aí fiquei, cara, pô, eu tô com vontade de ir lá. Só que ficava muito com o pé atrás por causa desse receio, tipo assim, pô, mas é protestante, né, cara? E tipo assim, quando a gente fala, até a Ingrid entende muito bem desse nosso lado. Você o pessoal no caso, entende muito bem esse lado, né? Tipo assim, não há preconceito, não há distinção de protestante, não, porque são dois lados que se batalham entre si. Sim. Não existe muito isso no nosso ministério. Por mais que a gente venha de um seio católico, que se baseie em todos os ensinamentos católicos, só fiquei, cara, pô, mas um pé atrás, tipo assim, pô, mas será que eu vou estar traindo a minha igreja, eu indo naquele lugar lá, pai? Aí eu comecei a falar com a Ingrid, comecei a mostrar pra ela, ela ficou com essa vontade também. E
E aí eu falei assim, cara, a gente tem que ir lá. Eu tenho que ir lá porque eu preciso conhecer o que é aquilo lá. Vejo só pro Instagram, mas não dá pra viver, não dá pra entender o que é aquilo lá. Então, beleza, então vamos lá. É um domingo? Beleza, vamos no domingo. Só que eu só vou no domingo à noite lá se eu for na missa antes. Porque eu não vou abrir mão. A Ingrid concordou, a gente foi na missa de manhã, de noite a gente foi naquele lugar. E cara, eu não conhecia ninguém de lá. Ninguém de lá. Pô, a gente chegou, entrou naquele lugar, sentamos lá na cadeira, eu e ela meio acuado, né, com medo, assim, não veio falar nada estranho, vocês vão ver já aqui, cara. Cara, a gente sentou naquele lugar, pô, veio todo mundo pra cima da gente. Aí começava a sentar no nosso pé, assim, começava a conversar, ah, legal, vocês estão noivos, né, ah, como que é a história de vocês? Ah, porque a nossa história é assim, né? E cara, parecia que a gente era amigo deles fazia anos, cara, anos de amizade. E a gente se sentiu muito estranho, tipo, pera, tá estranho o que a gente já viveu aqui. E aí a pregação que o rapaz foi falar naquele dia era sobre a gente ser leal àquilo que a gente ama. E a gente falou assim, pô, acho que é um sinal, cara. A gente precisa ser leal àquilo que a gente ama. E eu amo a igreja católica, cara. Então eu não posso abandonar ela. Só que daí eu fiquei muito feliz com aquilo que eu tinha visto naquele lugar. Fiquei, cara, é muito diferente, é muito legal. O pessoal reza com uma espontaneidade de coração mesmo, sabe? E a ponto de elas falarem assim, cara, Deus tá pedindo pra rezar por você. E eu nem sei quem é você. E eles levantarem do lugar e naquela pessoa estender a mão e rezar por eles. E, cara, eu não quero nem saber o que as pessoas vão achar, cara. Eu vou rezar por ela, sabe? E eu achei muito legal esse sentimento, assim. E aí quando eu voltei pra casa, semanas depois, eu fiquei, cara, muito legal que eu vivi lá. Só que muito triste por não conseguir viver isso na igreja, sabe? De eu ver jovens da minha igreja saírem dela pra ir pra outras igrejas, não sei porquê. Não entendi o porquê, o motivo ainda, entendeu? Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha igreja pra não perder esses pessoais, entendeu? Esses jovens, essas pessoas, eu não posso perder eles. E aí surgiu, falei, beleza, tá, Deus, eu entendi o que é pra ser feito, é pra ser feito um grupo que viva a família, que tenha tamanha intimidade um com o outro a ponto da gente sentar na mesa e falar assim, ei, você tá errando nisso? Então, saber dar puxão de orelha, mas também saber receber puxão de orelha, mas também apresentar um amor fraterno. Resumindo, procurar viver como uma família. Procurar viver como uma família, entendeu? Que por mais que brigue, por mais que se desentenda, existe amor naquele lugar, entendeu? E ao ponto de que a gente, por mais que não sejamos família, literalmente, mas tenhamos uma intimidade tão grande, de, por exemplo assim, Mateus, cara, eu tô lutando contra isso há muito tempo, contra esse pecado, e eu não consigo mais sozinho. E eu preciso da ajuda de mais pessoas para me ajudar. Eu confesso que eu tenho esse pecado e não consigo sozinho. E eu tive intimidade e confiança suficiente para me abrir isso, para expor algo meu pessoal com um grupo, e o grupo também teve discernimento de tratar essa confiança que foi recebida. Então, pera, a gente recebeu algo que é precioso pra gente, então vamos procurar trazer, vamos manter só em nós, vamos procurar auxiliar essa pessoa, se é a confissão, se é a oração, vamos rezar por ela, se é um problema social, vamos ajudar com essa. Precisa de um psiquiatra, de uma psicóloga. Entendeu? Então é isso, vamos se pôr como uma bandeira que ajuda esse jovem que sentiu confiança na gente, entendeu? Então era isso, porque, cara, beleza, é isso aí, Deus, entendi. Só que como que eu começo isso? Da onde que eu parto? Eu sou uma pessoa que é muito detalhista, então é muito sistêmica. Uhum. Então, é uma ideia, eu preciso ter toda a árvore dela, tudo detalhado, entendeu? E aí eu falei, não, beleza, então, Deus, se é pra criar isso, beleza. Só que vamos fazer do certo, do modo certo. Aí Deus começou a passar todos os... Já nasce com o projeto prontinho já. Aí eu falava com Deus, falei assim, tá, mas o que a gente precisa ter como pilar? Aí vinha as palavras, assim, a gente precisa ter fundamento, a gente precisa ter confiança, discernimento, maturidade. E beleza, tá. Com quem que eu vou começar? Porque só tinha eu e Ingrid. Porque, cara, com quem que eu vou fazer? Eu vou fazer sozinho, tal? Vou fazer só eu e Ingrid? E daí Deus começou a dar os nomes, assim. Aí eu senti os nomes, beleza, cara, com essas pessoas. E foi a partir desse momento que daí eu chamava uma por um, tomava um caldo de cana, falava essa história. Aí chamava outro pra comer um hambúrguer, aí falava essa história. Então ficava bem assim, cada um teve uma conversa separada. E aí depois desse tempo eles entenderam, eles aceitaram muito bem no coração deles. E aí, cara, começou do nada, entendeu? E fizemos um grupo no WhatsApp, falou assim, vamos se reunir, a gente precisa começar esse grupo. E a gente foi na missa no Rocio de manhã,
Não, então vamos junto, vamos pra missa junto. Saímos de lá, fomos na casa dos meus pais, na casa antiga dos meus pais, tomamos um café da manhã lá e começamos a conversar. Então o que a gente vamos rezar, vamos conversar sobre isso. E foi o que começou a surgir. Então a gente tem essa data nossa como o primeiro encontro mesmo, o primeiro o nascimento desse ministério. Uhum. E foi aí que a gente começou a definir o que era ministério, por que a gente é ministério, né, grupo de jovens. Então foi a partir disso. E aí isso já faz quase 1 ano e 2 meses, eu acredito. Acho que é 1 ano e alguns poucos meses. Completamos poucos meses atrás 1 ano. E desse tempo pra cá a gente veio vivendo muito nesse secreto. A gente sentar na mesa, cuidar só do coração de 1 a 1, de viver realmente a intimidade. Então é criar confiança, criar profundidade espiritual, né, de todo mundo com a Bíblia, com a história, com Cristo, com o Evangelho. Para que a gente não apenas conheça o Evangelho, mas que a gente viva o Evangelho todos os dias. E é uma coisa que a gente preza muito no ministério, que é de viver o ministério. Você, beleza, eu entendi, então vamos pôr em prática. No colégio, no trabalho, na rua, num grupo de amigos, numa lanchonete. E a gente viveu muito isso. E cara, de tempos pra cá a gente vive isso no ministério hoje, né? Aí com as novas vertentes, com os novos nomes, que antigamente não existia isso de homeschool, home web, casa aberta, homecast. O tempo vai passando e os planos vai ganhando nome. Não existia nada disso, era só encontro. Cara, vamos se reunir hoje pra comer uma pizza? Vamos. Se reúne, conversa, troca experiência, lê a Bíblia, reza. Então a gente vivia muito isso. E é legal porque quando a gente senta pra conversar um pouco com o pessoal que estava desde o começo, né? A gente senta, começa a conversar do que vivia antes e como que o ministério está hoje. Uhum. Mas não com uma saudade, mas com alegria no coração de onde a gente está hoje. Entendeu? Não que estamos grandes, Nossa Senhora, meu pai, é gigante o ministério já. Mas com as pequenas conquistas, né? Sim. Que era aquilo que a gente estava até conversando em home web atrás, né? Home school atrás. Que Deus começa nas pequenas coisas. Sim, tudo que é de Deus começa pequeno, né? E a gente, tudo que é de Deus começa pequeno. E a gente se alegra com as pequenas conquistas, entendeu? E hoje, pra gente, o Homecast é uma pequena conquista. A gente conseguir se reunir pra ir numa missa, todo mundo junto do ministério, é uma pequena conquista pra gente. Então, são esses pequenos passos que a gente se alegra muito. De sentar e falar, pô, a gente tá num lugar legal. E a cada semana, vendo as mudanças das pessoas que estão dentro, né, dessa realidade, vendo o quanto cada um vai crescendo. Não faz um tempo que eu tô no ministério, que eu não estou no ministério, mas é perceptível a mudança, o crescimento das pessoas dentro daquilo que a gente busca nos momentos de oração, nas provocações que existem dentro do ministério. Eu acho que é o mais bonito de ver. É o que a gente preza muito de exigir, né? Que é a renúncia. Então até um novo membro que teve a entrada essa semana, né? Que é o Rafael. Ele tava falando muito dessa história de, tipo, gente, eu nem fazia parte do ministério. E quando eu conheci vocês, Deus começou a me mover meu coração de uma forma que eu comecei a renunciar a pecado, eu comecei a mudar meu jeito de me portar. E a gente se alegrou muito, tipo assim, cara, a gente nem teve uma conversa direita com ele, só que ele vendo a gente tentando viver um evangelho, isso causou diferença no coração dele, entendeu? E são essas renúncias que a gente fala, né, de, cara, você precisa renunciar a coisa que você nem sabia que existia, entendeu? A cada encontro que a gente faz é uma renúncia de pecado, de coisas que você faz na tua vida, você não sabia que era errado. E a gente vive muito isso, você mudar o teu jeito, você deixar o velho homem para trás para viver o novo evangelho. Né? E para nós se torna um pouco, não mais fácil, mas se eu vejo que eu estou saindo do caminho, sempre vai ter alguém para puxar minha orelha e me puxar de volta pro caminho. Eu acho que isso que é o mais maravilhoso, assim. Né? Porque sozinhos não consigo, muitas vezes sozinhos é difícil, mas você tem alguém do lado que busca viver a mesma coisa que você, se torna um pouco mais fácil, né? É isso que a gente vive muito no ministério, né? De sentar lá num dia e falar assim, gente, não seja banana. Não seja banana. Uma hora vocês vão entender o porquê dessa questão de banana. Não seja banana espiritualmente, cara. Você tem todos os artifícios, você tem evangelho, você tem pessoas para te ajudar a viver o evangelho. E por que você vive nessa frieza espiritual, cara? Espiritual, né? Então é isso que a gente se alegra muito de ver no ministério, né?
cara, você sente que tá desanimando, tem alguém que fala assim, não seja banana, levanta, cara, vamos seguir, vamos pregar, vamos anunciar, vamos rezar. E é legal de ver isso. Gostoso. Mas, e aí, você que tava falando que você não vive há muito tempo, você entrou faz pouco tempo, né? Você entrou tem quanto tempo? Porque vai bater o quê? Uns 4 meses. 4 meses? Mais ou menos. Acho que era isso, uns 4 meses que você vive o ministério. E aí, como que é a tua percepção de ministério hoje? Porque a percepção minha de início de ministério era essa, né? Então a gente se reunir depois da missa, sentar para tomar um café e conversar. Só que hoje o ministério que você vive é o ministério que a gente vive, né? O ministério atual, né? Hoje. E aí, como que é essa visão para você de viver um ministério assim? É aquela história, antes de eu fazer parte do ministério, eu estava procurando também um povo, uma galera que quisesse viver essa intimidade com Cristo, que me fizesse querer viver uma intimidade maior com Cristo, achar pessoas que quisessem a mesma coisa do que eu. E do nada, do além, sem a gente nunca ter trocado uma conversa, você me chamou para tomar um café na sua casa. Você me chamou uma vez, eu não fui, aí você me chamou de novo, aí eu fui lá com o pé atrás. Mas eu fui. Não sabia o que era, né? Do nada. Quando eu nunca conversei com a pessoa vai me chamar pra café na casa dele. Aí fui, e ali o João me contou toda essa história que contou pra vocês. E me encantou, porque ali foi a resposta de Deus pra mim. Onde eu tava encontrando pessoas que tivessem o desejo de viver em Deus da mesma forma que eu. Então, a minha visão de ministério foi realmente chegar num ambiente familiar. Quando você encontra pessoas que querem a mesma coisa, que sentem a mesma coisa, que desejam a mesma coisa. Então foi muito gostoso pra mim. E como eu falei, ver que nesses 3, 4 meses que eu tô caminhando junto, ver que as pessoas que já estavam, que eu posso falar mais, né? Ver que existiu essa mudança, esse avanço espiritual, sabe? Então é maravilhoso. Pra mim tá sendo uma experiência incrível poder estar vivendo tudo isso aqui, né? É a resposta de Deus na minha vida, então eu sou muito grato por Deus ter me colocado dentro desse ministério, com certeza. A gente estava falando, né, da gente se alegrar com tudo que acontece hoje. Sim. Porque são esses pequenos projetos de evangelização que parece que dá um gás, assim, um combustível para a gente continuar. Cria em nós um desejo, né, de continuar. E por você, pelo ministério que você vive hoje, né? Qual que é a tua percepção de ministério no futuro? Como que você imagina o ministério futuramente? Olha, eu nem falo muito em quantidade de pessoas, mas eu acho que nós vamos crescer muito ainda espiritualmente falando. Nós vamos ser essas pessoas que você sempre fala, o meu sonho era encontrar pessoas e colocar a mão, pessoas virem até nós. Eu acredito que aquilo que eu falei esses dias atrás no homeschool, quando nós estamos cheios, nós viramos imã. As pessoas começam a nos procurar às vezes para sentar, para desabafar. Aquilo vai fazer uma mudança tão grande na vida da pessoa. Então eu acredito que com o tempo passando nós vamos nos tornar essas pessoas. Que vamos ter a ousadia de sair para tocar na praça, as pessoas virem nos procurar para a gente colocar a mão na cabeça dela. Entendeu? Eu vejo esse futuro. As casas abertas, 100, 200... Oxi, por que não? Haja pizza pra sustentar. Haja pizza. Mas eu vejo essa visão de grandeza, assim, nesse sentido. Mas não em quantidade de pessoas, mas pessoas sedentas por Deus, independente, que nem a gente falou aqui de religião. Sedentas, pessoas nos procurando para que a gente possa, daquilo que nós temos, entregar um pouco para eles. Deixar eles tão cheios quanto nós vamos estar. Entendeu? Eu acho que essa é a minha visão pro futuro do ministério. Não é muitas pessoas, mas é muitas pessoas sedentas. Né? Isso. Pessoas que, como nós, têm esse desejo de Cristo, têm essa vontade de querer, de sentir que eu vivo aqui, eu tô aqui, mas, cara, falta. Sabe? Eu preciso desse a mais. E esse tipo de pessoa que eu acredito que nós vamos atrair. Você fala assim de casa aberta, né? Eu imagino assim do ministério no futuro, cara, em que casa aberta talvez não seja mais suficiente, sabe? Ô, glória, receba, hein? Casa aberta não vai ser mais com uma estrutura
não vai ter tanta estrutura para receber Uhum. ministério mais, sabe? E aí que é um negócio que a gente quer tentar, estamos orando há muito tempo, acho que desde que iniciou o ministério, é o que a gente reza de que colocar no coração de Deus, para que se for essa vontade que seja, da gente ver se a gente consegue iniciar o primeiro retiro do ministério, caso. Glória. Estamos rezando para Deus dar uma percepção de data, para ver se é esse ano, para ver se é ano que vem, mas independente de data, de mais um projeto que seja, a gente vem trabalhando no principal, que é, cara, vamos se encher. Vamos entender mais da espiritualidade de Cristo, vamos entender mais dele, vamos entender mais o que ele quer pra gente, como vida mesmo. E eu vejo que o principal nós buscamos, pelo menos. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito que eles sabiam que eles eram cristãos, como eles se amavam. E o Ministério Casa é exatamente isso. Encher, transformar a vida das pessoas através do amor. Então eu acredito que tudo isso vai se concretizar. Né? É questão de tempo. Eu acredito que Deus vai preparar esse caminho, sim, você pode ter certeza. Tudo isso ainda vai vir acontecer. Amém. Mas é isso. E aí depois de tudo isso que a gente vem conversando, de todos os cafés, de todas as pizzas, de todo o homeschool, aí a gente queria trazer para vocês também, não apenas essa história do ministério, mas também trazer uma palavra. Né? E essa palavra vem lá de Romanos, do livro de Romanos, capítulo 14, capítulo 10, capítulo 10, do versículo 9 ao 17. E aí essa passagem diz o seguinte: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. E aí que vem o ponto-chave da nossa passagem hoje. Porém, como invocarão aquele quem não tem fé? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestarão ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Eu acredito que é um caminho, né? A ser construído aí. Para que nós possamos viver em Deus, buscar, porque ali a palavra ela nos cutuca a ser essa pessoa que leva o evangelho, mas ela também fala de fé na palavra. Então uma coisa ela acaba levando a outra. Eu só consigo falar de Deus, eu só consigo falar de Cristo, de quem Ele foi, do que Ele fez, se eu acredito plenamente naquilo, se eu tenho fé naquilo em que Deus foi, aquele em quem Ele é, para que eu possa ser capaz de falar verdadeiramente aquilo que está na palavra. Né? Então eu acredito que para você poder ser um bom anunciante de Cristo, para você ser anunciante de Cristo, você precisa ter uma crença, uma fé muito grande nisso. Questão de você acreditar plenamente naquilo que está na palavra. Uma fé genuína, né? Uma fé pura naquilo que você acredita. Né? Isso, é você ler tendo a certeza daquilo que você está lendo, né? Você ter a convicção de que aquilo realmente existiu e de que nós, e como Jesus pediu para Pedro, né? Vai de 2 a 2 ao mundo e anuncia a palavra, né? Tá bom que eles foram um caso em exceção, né? Eles viveram com Jesus, né? Qual a intimidade maior que eles tiveram, né? Então eles não apenas ouviram, eles viram. E a nossa missão é exatamente essa, né? É crer e anunciar. Eu acho que maior do que eles, que ouviram e viram,
Então, cara, que grandiosidade, cara, eles caminharem ao lado de Cristo. Mas isso também não tira o nosso lado de que ouvimos, mas também temos a palavra dentro da gente, né? Do que maior do que... Claro, isso não tira nenhum mérito, né? De eu querer ir pro céu e ficar ao lado de Cristo a eternidade inteira, né? Assim, ei, Jesus fica do meu ladinho aqui, vamos adorar de Deus ali, cara. Bem isso mesmo. Mas também, que grandiosidade dos discípulos que ouviram a palavra de Cristo e caminharam ao lado de Cristo, mas também a gente que não tira o nosso direito, não tira o nosso... não dá desculpas pra gente de não pregar a palavra, que temos a palavra e recebemos o Espírito Santo, que também é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, que vive dentro da gente, entendeu? Então, maior do que caminhar ao lado de Cristo é ter uma parte dele também dentro de nós, entendeu? Um dos 3 dentro de nós. E aí, quando a gente fala dessa palavra, quando a gente fala nesse ciclo, né, de anunciar a palavra para que as pessoas creiam, para que elas tenham fé, para que elas aceitem Cristo e sejam salvas, aí que a gente entra nesse dilema do porquê que existe religião, né? Do porquê que a Igreja Católica existe, porquê que a fé existe, né? Que nunca foi de, tipo, encher a igreja, nunca foi de, porque eu quero que vocês sejam mártires, porque eu quero que vocês só sigam os mandamentos, né? A gente tem uma nova percepção, e é algo que é legal que até no Ministério consegue ter essa construção devagar disso, de que a gente realmente entende o porquê que a gente vive aqui hoje, o porquê que os nossos propósitos são escritos hoje, né? De que, cara, existe salvação, e só existe salvação porque somos frutos de um pecado original, porque pecamos contra Deus, e esse pecado diretamente cometido contra Deus exige punição e exige morte. Ou seja, nós temos por direito ou temos por obrigação o inferno, porque cometemos um pecado contra Deus. Então, cara, se Jesus não viesse ao mundo, nós nasceríamos, viveríamos e iríamos para o inferno. Entendeu? Porque a nossa obrigação era o inferno. Nosso único caminho era esse. Só que a gente só tem acesso ao céu por causa que uma pessoa veio há 2000 anos atrás e deu acesso. Liberou acesso direto ao Pai através dele. Então, por exemplo, assim, então pessoas precisam morrer para pagar por esse pecado, então eu morro no lugar delas para que elas tenham a escolha. Elas têm agora não a obrigação ao inferno, mas o direito ao céu. Né? Só que a gente só tem direito ao céu se a gente passar isso, a viver isso que o Romanos 10:9 fala pra gente. Que para você ter o céu, você precisa acreditar naquele que deu acesso ao céu. Então não é um presente que você ganha por merecimento. Você ganha um presente por misericórdia. Sim, por misericórdia, por amor, né? Se nós somos um pouco mais além, traz essa questão que você já comentou hoje, né? Sobre deixar o velho homem para que o novo homem floresça, né? Porque é a partir daí que nós vamos conseguir, através da fé, né? É todo um caminho, através da fé, ser anunciante de Cristo e transbordar na vida daquele que precisa, daquele que necessita, né? Então eu acho que esse é o ponto. Porque daí a gente entende isso dele, que nós não vamos viver eternamente, ou até os nossos últimos dias aqui na Terra, sendo anunciantes para que pessoas creiam, para que elas sejam salvas. Sim. Então nós não vamos viver até os nossos últimos dias tendo esse papel. Porque agora a gente tem essa diferença de que a intenção do nosso propósito, do nosso ministério, nunca foi para que pessoas sejam salvas. Não. Entendeu? É que pessoas conheçam a Deus. Esse é o ponto principal. Porque a partir do momento, assim, é um questionamento que eu geralmente sempre faço com pessoas que estão entrando no ministério. É tipo assim, uma pessoa que toca violão, diz assim, por que você toca violão? É para salvar as pessoas, para que almas sejam salvas? Só que deixei o questionamento. E o que você vai fazer quando todas as almas forem salvas? O que você vai fazer da tua vida quando isso acontecer? Aí é só usando, irmão. Só glória nas alturas. Então, tipo assim, o teu limite de você usar o teu propósito é só até quando todas as almas forem salvas? Ou seja, eu quero pregar a palavra para que as pessoas
ouçam o Evangelho de Cristo. Mas o que você vai fazer depois que todas as pessoas ouvirem o Evangelho de Cristo? Então, o que você vai fazer depois que chegar nesse limite? E é aí que a gente muda essa percepção de não deixar de fazer isso, mas mudar o propósito do porquê fazer isso. Eu quero viver o ministério não para que pessoas sejam salvas, mas que pessoas conheçam a Deus. Porque isso é infinitamente. Sim. Por mais que chegamos na eternidade, na glória, ainda não conheceremos Deus totalmente. E isso nos dá mais sabor de viver ainda. Né? Sim, não existe um ponto final nesse não existe, todo, né? não existe um limite não existe no nosso propósito, entendeu? Não é uma tarefa que foi dada, realmente é um propósito, é um ministério. Não, porque senão a gente entra nesse berço esplêndido de que morremos, vamos pro céu, nós vamos fazer o quê então? Né, que nós falávamos no Casa Aberta. E daí? Qual que é o nosso propósito? O propósito em vida é um, mas em morte você não vai continuar vivendo. Na glória, mas vai. Então, eu acho que agora tu fez assim na minha cabeça. Foi... E é disso, de que agora a gente entende essa passagem, de que não é porque a gente vai viver eternamente esse ciclo de pregar, pessoas ouvirem, crerem, aceitar o nome de Jesus e serem salvas. Aí volta, prega. Então não vai ser isso. É realmente sim, é pregar para que pessoas conheçam a Deus, para que elas preguem e mais pessoas conheçam a Deus, para que elas preguem e mais pessoas conheçam a Deus. Então não é um ciclo que se quebra, é um ciclo que continua. E chega à eternidade, entendeu? É a missão dada aos apóstolos. É a missão que nós temos como obrigação, como cristãos, viver até hoje. Ser anunciantes da Boa Nova. Né? A gente costumamos falar que a messe é grande, os trabalhadores são poucos, né? Nós somos esses poucos que levamos a palavra para que conheçam, para que esses que conheçam aceitem Jesus, para que através da fé leve essa palavra para mais pessoas, né? Então é um ciclo vicioso, sem fim. E era bem disso. Só que daí a gente chega em outro sentido, em outro questionamento do porquê que a gente tem que fazer isso, entendeu? Por que eu preciso ter fé? Qual que é o sentido do porquê que eu preciso pregar a palavra, entendeu? Qual que é o meu propósito? Beleza? Que é para as pessoas conhecerem a Deus. Mas, cara, o que vem por trás disso? Entendeu? E aí que a gente chega a uma outra passagem lá da carta de Romanos, que ela vem explicar o porquê que a gente precisa viver isso. E ela diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 19. A partir do 18, na verdade, né? Fala ali. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro, da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Cara, e aí a gente tem essa revelação, sabe? De que quando a gente fala de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra, de se tomar posição de filho de Deus, a gente não fala só da gente. A gente não fala de nós por nós. A gente entende que hoje existe um universo inteiro atrás da gente que depende do nosso anúncio, da nossa evangelização, de que levemos o nome de Deus, que pessoas conheçam a Deus, não por nós, porque eu quero salvar você, porque eu quero salvar você, aquela pessoa da rua. Sim. Não, é porque eu preciso levantar filhos de Deus. A nossa geração precisa que filhos de Deus se levantem em nome dele, porque existe um universo inteiro atrás, existem criaturas, existe criação, todas feitas por ele, que aguardam por isso. Né? Então, se hoje, ou até um pouco isso, se há um tempo atrás, há 2000 anos atrás, a gente sofria, gemia de dores, porque a nossa condenação era o inferno, e Cristo veio por nós,
existe um universo inteiro que ainda geme de dores, que ainda sente as dores de uma condenação. Né? E é por isso que a gente precisa se levantar em nome dele, para que a gente não salve apenas nós, mas que a gente consiga levantar uma salvação inteira, sabe? Não que nós levemos a salvação, Sim. mas que a gente apresenta a salvação para o universo inteiro, para todas as criaturas. Vendo aquilo que nós falávamos, né? É para nos libertar, que Cristo nos libertou nesse sentido, né? Nós ainda temos muito o que fazer. E quando a gente volta lá atrás e... Filho, você vai ter filhos com a quantidade de estrelas no céu. Olha como foi que foi escrito isso na Bíblia. Então, desde esse tempo, todo mundo que passou para chegarmos até nós espera essa nossa evangelização, essa nossa vida, essas nossas renúncias, esse modo como nós tentamos viver, né? Buscamos viver e levar para as pessoas para que sentem um desejo, que queiram viver em Cristo, possam também viver, né? Mas quando a gente fala da gente, aí a gente muda essa percepção de que pra gente é fácil entender isso, porque a gente tá no ministério. Então, cara, a gente entendeu. Nós estamos dentro, né, da realidade. Então, né? cara, a gente entendeu que a gente precisa anunciar, que eu preciso ter intimidade com Cristo. Só que, cara, a gente vem através disso, até através desse homecast, não como modo de falar pra vocês aquilo que a gente vive. Sim. Mas é justamente aí ser, né? Anunciar uma missão, né? De que, cara, você precisa se levantar, você precisa deixar essa frieza espiritual, porque existe um universo inteiro que aguarda o teu anúncio, entendeu? Então falta você se levantar, você pregar, você, antes de pregar, né? Aquilo que a gente estava falando, você ter fé, você crer nessa fé em Cristo Jesus, para que você pregue a palavra, para que pessoas ouçam, para que elas creiam, e assim você ser uma parte desse anúncio, né? Você ser parte desses filhos de Deus que se levantaram a um universo que aguarda essa salvação. Sim. É lindo escutar isso, cara. É gostoso. Porque a gente cresce escutando, falando sobre pregação, sobre fé, que sempre como coisas distintas. E é gostoso ter essa percepção, sabe? De que existem pessoas... Eu acho que nós sabemos que existe, mas nunca paramos para prestar atenção. Essa pessoa que você, esses cortes que você vê na rede social, quando você liga a televisão e tem um canal transmitindo uma pregação, a gente nunca para pra pensar nisso. Um dia ela se propôs a ter a fé, alguém apresentou para ela, e através dessa apresentação de Cristo ela teve fé, para ir ela se encher, para ir anunciar Cristo na vida de alguém. Cara, isso é lindo. Ou até um exemplo prático disso, né? Cara, o padre que entrega a Eucaristia ou o Cristo vivo para você, antes dele ser padre, ele precisou de alguém que apresentasse, para que ele tivesse fé, para que ele cresce no Evangelho, para que ele aceitasse o nome de Cristo, para que a partir desse ponto houvesse uma virada de chave na vida dele, que agora sim, eu preciso anunciar o Evangelho. Sim. Eu vou evangelizar como? Eu vou entregar Cristo vivo nas nossas vidas. Tá? Então é um exemplo prático. Cara, o teu pároco viveu esse ciclo e através dá pra dizer assim, né? Através do final do ciclo dele, ele dá acesso para que você inicie outro ciclo. Né? Porque a partir de Cristo vivo entregue para o seu padre, você se levante como pregador, para que outro ciclo se inicie. Sabe? O ministério dele é a ponta de início da nossa vida, né? Uma vida espiritual, como você estava falando, né? Através dele, através de todo aquele tempo de estudo, tudo aquilo para nós chegarmos até onde ele está hoje, a partir dali, a partir de nos enchermos daquilo que nós vivemos na missa, através da Eucaristia, da oração, da palavra, sermos anunciantes de Cristo, de Deus, que é aquilo que nós falamos, nós não somos nada, né? Nós não vamos revolucionar o mundo, mas existem aqueles que já anunciam, que vão apresentar, que vão crer, que vão, né? Nós somos só mais um grãozinho de areia. Mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por ainda suscitar pessoas que desejam. Que Deus ainda use a gente como ferramenta todos os dias. Com certeza. Que a gente não seja ferramentas esquecidas no celeiro do rei. Que não sejamos bananas. Cara, mas legal.
Acho que era isso que a gente tinha de percepção da palavra de hoje, né, cara? Na verdade, acho que se for sentar pra conversar e tentar chegar mais a fundo meu, cara. Sim. Bora abrir uma live 24 horas aí pra todo mundo poder Live participar, vigília, né? E aí fica. E daí vem ele, senta aqui, vem ela, senta aqui, bora papo. Porque esse é um assunto que, se você parar pra pensar, não tem fim. Falar de fé, irmão, falar de fé, o ato de acreditar, o ato de se transbordar através daquilo que você acredita, falar sobre o anúncio do evangelho, irmão, aqui você vai longe o papo. Se for pra deixar, vai longe. Cara, mas legal, felicidade. Fico contente de ter você com a gente nesse projeto. Fico feliz com todos vocês que assistem a gente também, que acompanham um pedacinho desse ministério também. E cara, com essa realização desse mais um projeto de evangelização que a gente tenta trazer, que a gente tenta, que a gente confia todas as nossas moedas para que essa evangelização aconteça. Eu acho que é isso, cara. A minha palavra que eu tenho para hoje é só gratidão. Com certeza, gratidão define. Mais um projeto acontecendo, né? Alegria. Maravilhoso. Alegria. Mas pessoal, a gente agradece muito com a presença de vocês, mas não apenas com a presença de vocês. A gente espera que vocês também se levantem como anunciadores desse evangelho, que com isso vocês possam ajudar também a levar a palavra adiante. Então, cara, se você conseguir, dá um like, curte, compartilha com o pessoal da tua família, no teu grupo da sala do colégio, no grupo da faculdade. Com certeza. Compartilha esse vídeo aí com o máximo de gente que você conseguir. Não como visualização, não como seguidores, mas que assim como essa palavra conseguiu chegar até você, para que a palavra consiga chegar também a outras pessoas. Então que você seja também ferramenta desse anúncio do evangelho. Mas não também apenas compartilhando, mas que você também se levante no grupo de você, no teu grupo de jovens, na tua escola, no teu trabalho, na tua faculdade, como você também pregar a palavra de Cristo. Então realmente deixar essa timidez de lado, deixar essa frieza de lado, realmente se levantar. Deixa de ser banana. Mas é isso. Gente, a gente fica muito feliz com isso. Comenta nos comentários, deixa nos comentários aí embaixo o que vocês acharam, o que a gente consegue adaptar melhor, né, para próximos homecast. E dá uma votação aí, a gente vai abrir no nosso Instagram. Vamos abrir no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, acessa lá ministeriodevida.casa, acessa lá, segue a gente, porque provavelmente vai estar por aqui. Vamos tentar deixar por aqui. Isso. Ou em algum link lá embaixo, não sei se existir. Mas vai estar... Vai ter em algum lugar esse link. Então acessa lá. A gente vai tentar fazer por lá uma enquete. Quando esse vídeo sair, a gente vai tentar fazer uma enquete de o que vocês acham mais viável. Se a gente continuar com esses modos gravados, ou se a gente tenta fazer um modelo live com a participação do pessoal, com o pessoal poder compartilhar, o pessoal poder fazer perguntas por lá, participar por lá também, não sei. A gente dá um jeito aí, vamos ver. Mas acho que é isso. Mas para o primeiro homecast... não, tá ótimo. Não pode ser. Perfeito. Beleza, eu também só tenho gratidão. Acredito que... acredito não, esse é um projeto que não é do meu coração, não é do coração do João. É do coração de um grupo que reza para que isso aqui se torne realidade, como foi o Casa Aberta, como foi nas sextas-feiras, né, que nós nos reunimos para rezar o terço também, o Home Web. Então, só gratidão. E feliz demais, João, pelo convite, para poder estar aqui, poder estar fazendo parte dessa comunidade. Outra coisa também que é um projeto, faz parte desse projeto de hoje, né, do Homecast, que realmente a intenção dele é viver a partir da palavra, mas também, quem sabe, a gente não consegue trazer pessoas, convidados, que eles consigam passar a percepção dele, da palavra, do que ele vive, de uma experiência que ele teve, da liderança de um movimento que ele teve hoje, né, que ele tem hoje. Então, cara, a intenção é realmente essa, é trazer nomes da igreja que eles também possam contribuir com esse anúncio do evangelho ainda mais para vocês que acompanham a gente. Resumindo, tem muita coisa boa vindo por aí. Muita coisa boa. Legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra no próximo Homecast. Como eu falei, segue a gente no Instagram, por lá a gente vai tentar deixar todo mundo informado, todo mundo acompanhado. Acesse os links que a gente tem aí embaixo aí. E, cara, acho que é isso.
Exatamente isso. Show? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra até o próximo Homecast. Tchau, abençoado jovem cristão. A gente se encontra no próximo Homecast de casa para casa. Show, valeu!